bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 10, com mercados de olho na inflação ao consumidor nos Estados Unidos e nos dados do setor de serviços por aqui. Começando pelo exterior, índices futuros americanos operam em queda. Investidores ficam cautelosos à espera do CPI, o dado de inflação ao consumidor, que sai logo mais às 10h30. O CPI é o indicador mais observado pelo Fed, o Banco Central Americano, para tomar decisões sobre juros. E ontem, os bons resultados de empresas, mais uma vez, impulsionaram os índices lá nos Estados Unidos, com destaque para a Disney, que subiu 9% depois de um balanço forte. Além de juros e balanços de empresas, a casa de análise On Research avalia que a situação da Ucrânia é hoje o principal gatilho para o mercado. Se alguma solução se desenhar, poderia trazer alívio para a inflação e elevar previsões de crescimento. Mas, por outro lado, se o conflito se agravar, o petróleo poderia bater $120, colocando o mundo num estado de estagflação, uma inflação alta com crescimento baixo. Agora, indo para a Europa, os índices operam entre altas e baixas, seguindo Nova York. Por lá, os mercados de juros precificam um primeiro aumento da taxa do Banco Central Europeu em junho. Isso depois que a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada que um aumento da taxa em 2022 é uma possibilidade. Indo para a Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, seguindo a recuperação de ontem nos Estados Unidos. A Evergrande anunciou que vai entregar 600 mil apartamentos em 2022 e ajudou a impulsionar os índices. Vindo agora para o nosso cenário doméstico, aqui no Brasil, destaque para os dados do setor de serviços do IBGE, que acabaram de sair. O setor subiu 1,4% em dezembro, acima da expectativa do mercado, que esperava um avanço de 0,9%. Com esse resultado, o setor fecha 2021 com um crescimento de quase 11%, que é o maior crescimento anual da série histórica que começou em 2012. Junto com os dados acima do esperado da indústria e também do comércio, o mercado deve melhorar as expectativas para o PIB fechado do quarto trimestre de 2021 e também do ano de 2021 fechado. A Necton Investimentos destaca que a forte recuperação dos setores que sofreram muito ficou evidente nesse resultado dos serviços, como é o caso, por exemplo, do setor de turismo, e o crescimento acima do patamar que tinham antes da pandemia também para alguns serviços, como serviços de transporte, destacam que alguns segmentos também avançaram com a digitalização durante a pandemia. Mas, por outro lado, a MB Associados destaca que existem desafios pela frente, com a variante Ômicron afetando a atividade no começo de 2022 e também com juros e inflação em alta. Bom, por aqui também ontem investidores precificaram mais aumento de juros no curto prazo por aqui, com os dados de inflação mostrando que o aumento de preço está espalhado por vários itens. E também por causa da fala de Bruno Serra, diretor do Banco Central, que ontem disse que o ciclo de alta de juros vai se estender por um par de reuniões pelo menos. E a alta de juros por aqui continua atraindo recursos estrangeiros e está ajudando a reduzir a cotação do dólar, que ontem fechou em 5,22, menor patamar em 5 meses. Agora, falando sobre os destaques das empresas, ontem o CAD aprovou com restrições a compra da Oi Imóvel por Claro, TIM e Vivo, e também depois do resultado de ontem do Bradesco ter derrubado as ações de bancos. Também atenção aqui no destaque corporativo, o mercado vai ficar atento ao balanço do Itaú, que vai ser divulgado depois do fechamento do mercado. Vamos ver então como que estão os nossos índices. O Ibovespa tem uma leve alta de 0,3%, quase perto dos 113 mil pontos. O dólar segue caindo a 0,64% aos 5,22 e o S&P 500 futuro com uma leve queda de 0,06%. Vamos ver também nossa agenda do dia, além dos dados de serviços que eu já falei. Por aqui a gente tem a temporada de balanços, que segue com Itaú e Multiplan depois do fechamento. E lá fora tem uma agenda bem cheia, atenção para os discursos dos membros do Banco Central Europeu e da Inglaterra ao longo do dia. Agora de manhã também tem decisão da OPEP, dos países exportadores de petróleo, e nos Estados Unidos, além do CPI e do dado de inflação que é tão esperado, tem também dados de pedidos de seguro-desemprego, resultado fiscal e também a temporada de balanços, que segue aí com destaque para Coca-Cola e PepsiCo. E este foi mais um Morning Call. Até já!